Bom dia, terceiro ano. Vamos para mais uma aula, não é isso? Coragem, força na peruca. Vejam bem, nós hoje falaremos sobre... Nós fizemos, antes de mais nada, né? Nós fizemos a hora da leitura, né? Que foi uma interpretação de texto. Vimos os motivos do plástico serem tão terríveis ao meio ambiente. Também vimos o tempo de durabilidade, o tempo de vida, digamos assim, que esse plástico leva, essas embalagens, né, que elas levam para se decompor. Enfim, nós vimos tudo isso. Agora, nós falaremos um pouco sobre o campo e os impactos ambientais. Exatamente, que vai estar na página 12, tá bom? Se você quiser acompanhar, vai estar na página 12. O campo e os impactos ambientais. E seguido, vamos também ver um pouco sobre queimadas, certo? Bom, no campo e os impactos ambientais, nós damos destaques para algumas atividades que são realizadas. Temos poluição do solo, poluição das águas, não é isso? O extrativismo mineral e o desmatamento. Essas são atividades que causam impactos ambientais ao campo. Todos os dias, em todas as horas, está sempre ocorrendo, certo? Essas atividades que a gente acabou de citar, elas trazem, digamos assim, elas trazem economicamente atividades que beneficiam, né, a cidade, assim como o campo. Infelizmente, são atividades que estão relacionadas à economia, né? Portanto, como nós já sabemos, nós tiramos do campo a matéria-prima para poder construirmos, para poder termos todos os objetos, utensílios, roupas, calçados e comidas que temos em casa, né? Em todos os lugares por onde andamos. A primeira delas aqui é a poluição dos solos. Poluição dos solos. De que forma, né, tia? Como assim poluição dos solos? Vejamos, a poluição dos solos ao qual está sendo colocada aqui é justamente devido à aplicação exagerada de agrotóxicos, certo? E para que esses agrotóxicos? Nós sabemos, né, nós já entendemos um pouco que os agrotóxicos são produtos químicos que em sua composição há veneno, vamos assim dizer logo às claras, há uma composição de veneno, produtos químicos que são venenosos, que faz mal à saúde, e ao mesmo tempo em que faz mal à saúde, esses produtos eles são inseridos nas lavouras para que animaizinhos como largatas, insetos de grande ou menor porte possam não se aproximar, ou que se aproximem eles possam morrer, né? Até há uma grande preocupação em relação a isso, porque nós temos as nossas abelhas. E as nossas abelhas é um tipo de inseto, se não me engano, né? Agora eu não vou caracterizar, porque eu desconheço realmente. Mas assim, é um tipo de inseto, mas que faz bem ao meio ambiente. Sim, porque poliniza as flores e faz com que a gente possa ter frutas, alguns tipos de verduras, ela também produz o mel, enfim. Então, as abelhas, ela mantém essa grande oportunidade que a Mãe Natureza nos oferta. Fora que o agrotóxico usado em grande quantidade, em grande quantidade, ele faz com que esse solo saia em prejuízo. O solo se torne infértil, se torne infectado por esse produto. Decorrente a isto, nós vamos ter chuvas. Essas chuvas vão lavar esse solo, que consequentemente
escorrerão para rios ou mananciais, enfim, né? E também teremos a questão dos aquíferos, né? Os aquíferos, aquelas águas que ficam encontradas no subsolo. Então, nós temos aí uma cadeia, uma série de coisas que fazem com que haja a poluição dos solos, né? E que é muito importante. Fora que a nossa alimentação, hoje, na grande parte, é baseada, retirada do agronegócio, né? Então, nós temos também uma alimentação regrada à utilização dos agrotóxicos, o que não faz bem para a saúde, o que aumenta muitas vezes o número mais alto de câncer, entre outras doenças, ok? Aí nós temos aqui essa imagem, né, da pessoa que está fazendo a aplicação, né, num tipo de não é bem um carro, isso não é um carro, é como se fosse esqueci o nome. Mas enfim, o que diz? Agricultor aplicando agrotóxico em lavoura de uva em área rural do município de Petrolina, no estado de Pernambuco, do ano 2006. Vamos para a seguinte, poluição das águas. Pois é, nós temos a poluição das águas, que também é um problema relacionado à decorrência também do uso dos agrotóxicos, não é isso? Uso inadequado, como tia falou, pois esse agrotóxico que está sendo utilizado aqui, ele é lavado. Quando eu digo lavado, não é que alguém vai lavar, né? Estou dizendo porque as chuvas virão. E as chuvas vindo, junto com o solo, os agrotóxicos irão juntos e vão diretamente para os rios. Os rios irão se contaminar, né? E, de certa forma, gostaria de lembrá-los que nós dependemos dos rios, né? Nós precisamos dos rios. Tudo é uma cadeia, tudo é um ciclo, então nada é separado de nada, né? Observem que mesmo alguém fazendo alguma atividade diferente, a gente acaba utilizando ela mais na frente. Então, a gente precisa, nós estamos dentro desse ciclo. Entendem isso? Aí, nós temos aqui extrativismo mineral. Exatamente. A gente sabe sobre extrativismo, né? Por exemplo, o extrativismo do látex, né? Que é uma atividade ainda hoje feita, não tão feita como sei lá, no ano de 2000, ou melhor, no ano de 1990, nessa época. Hoje não mais tem a mesma constância, né, por muitos motivos, entre elas a dominação da agricultura e da pecuária. Mas, nesse caso aqui, extrativismo mineral, estamos falando de minérios. Para retirar esses minérios que são de importante valor, como o ouro, a prata, o níquel, né? Essas pedras preciosas, é necessário a utilização de elementos químicos que ajudem a fazer vamos dizer assim, a separação desses elementos. E tudo isso está sendo feito no rio, né? Está sendo contaminado os nossos queridos rios, os quais conhecemos, né? Então, esses produtos químicos são utilizados e, por sua vez, acabam estragando o rio como um todo. E nós estamos falando do solo, dos animais e das plantas que ali vivem, né? Então, quando menos espera, aquele rio está contaminado, aquele rio não tem mais vida, aquele rio é inapropriado para todas as necessidades humanas, desde o simples fato de beber água, a lavar uma roupa, enfim, acaba sendo inapropriado. E aí nós temos aqui uma área de mineração de ouro, ó, a imagem no livrinho de vocês. E vamos ao jogo rápido, que diz, com base no que você estudou, responda as questões a seguir. Qual a principal causa da poluição dos solos? Se você não entendeu, você volta aqui para a poluição dos solos e vai ler novamente e entender qual é a principal causa da poluição dos solos. Eu disse
logo no início. Se você memorizou, ótimo, você coloca com suas palavras. Mas caso você não consiga, você vem aqui e coloca, tá bom? Tia só não pode dizer, porque aí você acaba perdendo de aprender. Quais as principais causas da poluição das águas do campo? No campo, quais são? Também tia falou, né? Tia falou, entre elas, a chuva e por aí vai. Eu não vou concluir a frase, não. Tenta procurar, tenta achar ou tenta lembrar do que eu falei, certo? Não precisa de muitas palavras. Basta algumas que aqui você já vai estar dizendo tudo que é necessário diante do que ele está pedindo, tudo bem? Fechou. Aí nós viramos a página, vamos para a página 13, certo? Página 13, que fala sobre o desmatamento, tá? Tudo isso são, como o título diz, o campo e os impactos ambientais. Vamos agora falar sobre desmatamento. Gente, desmatamento, como todos nós sabemos, derrubadas de árvores, não é isso? Pois é. Nós sabemos, por exemplo, que na Mata Atlântica, que não é tão distante de nós, está localizado mais no litoral brasileiro, né? Em todo o litoral. Nós compreendemos que boa parte da Mata Atlântica ela está dizimada. Existe só uma pequena porcentagem. Aí nós temos a floresta amazônica, que também está sofrendo, que vem sofrendo há longos anos com desmatamento, com queimadas, enfim, né? Já virou, não é mais novidade. Pronto, não é mais novidade. Então, nós temos aqui o desmatamento, a comercialização ilegal. Tem a legal e tem a ilegal. A legal seria aquela tipo silvicultura, não sei se vocês ouviram falar, se foi aqui que eu falei, que trata-se justamente de cuidar de árvores, digamos assim. Não seria exatamente cuidar de árvores, mas seria o plantio de árvores com o objetivo de fazer com que essas mesmas árvores possam ser derrubadas e utilizadas na fábrica, certo? É a famosa silvicultura. Mas quando a gente fala em comercialização ilegal, é totalmente diferente. Nós temos a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Caatinga, entre tantas outras, né? Então, na realidade, são florestas, são árvores nativas daquela região que são derrubadas. Essas árvores são muitas vezes centenárias, são árvores que já estão em risco de extinção, sabe? Compreendem? E tudo isso por um único propósito. Ou para que a cidade cresça, tá? Ou para que a cidade cresça, aumente o número de casas, ou para que possa haver mais cultivo na questão da agricultura, ou geralmente, em especial, na pecuária, ou seja, na criação bovina, na criação de animais, certo? Então, essas áreas, as quais eu estou dizendo, principalmente a região norte, principalmente os indígenas, sofrem bastante com essa situação, porque são áreas já demarcadas, aí vem fazendeiros dizendo que são áreas que são pertencentes a eles, aí fica aquela confusão, aquela briga, aquela ameaça de vida e morte entre um e outro, entende? Então, assim, é uma falta na minha opinião, falta de muito respeito não só à natureza, mas aos proprietários que aqui estavam desde que o Brasil foi descoberto, que é o povo indígena, população indígena, né? Então, nós temos a comercialização ilegal, que é a venda de produtos de madeira, tá? Então, digamos, é fabricado esse produto, mas ele não é legalizado. E faz com que toda a biodiversidade seja destruída, ou seja, os animais perdem seus habitats, consequentemente, esses animais não terão espaço suficiente para se desenvolverem e não terão alimentação, porque, digamos, uma onça, né? Uma onça pintada, que local que nós encontramos aqui no Brasil, ela precisa de uma delimitação quilométrica bastante interessante para poder